E o tema dessa noite que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias é o segredo da transformação. Mas você pode estar curioso para saber, como assim o segredo da transformação? A transformação tem apenas um segredo? Não, a transformação, a palavra nos mostra que a transformação ela tem vários segredos, mas tem alguns deles que a gente não pode deixar de conferir. A gente não pode deixar de ver e observar o quanto que o Senhor transforma nossas vidas e quanto que é o desejo dele de transformar. Interessante que tudo na nossa vida a gente precisa de transformação. É interessante que se a gente analisar a nossa vida, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a gente se transforma. Talvez em algo melhor ou em algo pior. Talvez algo que Deus deseja para o nosso coração, ou talvez algo que a gente deseja, mas não é aquilo que Deus quer para nós. É curioso que até ontem a gente teve uma experiência lá em casa, que a gente está ensinando o Theo a orar antes do alimento. E a gente vê essa transformação na vida dele, como criança. E ontem, pela primeira vez, eu acredito que ele orou sozinho. Ele orou com as palavras dele, falando um pouquinho errado ainda, mas consciente daquilo que ele estava fazendo. Porque foi um passo de ensinamento que a gente deu a ele. A gente resolveu fazer isso, criar esse hábito nele de oração, principalmente ali antes do alimento e antes de dormir. Mas antes do alimento ele pegou e começou a orar. Isso encheu nosso coração de alegria, porque é algo que ele está se transformando num homem de Deus. E uma transformação, ela não começa de um dia para o outro. Uma transformação muitas vezes é um processo, às vezes é dolorido esse processo. Então o segredo da transformação nada mais é que paciência, nada mais é do que persistência, porque não se transforma algo assim. Quem transforma algo assim foi Jesus, que transformou água em vinho. Mas Ele é poderoso e eu creio que Ele pode nos transformar essa noite, amém? Então, mas a gente precisa passar por um processo de transformação, porque tudo na nossa vida gera transformação. É engraçado que uma mulher, quando ela é adolescente, quando ela é jovem, ela começa a viver de uma maneira, aí quando ainda na vida adulta ela tem um filho, ela se transforma em mãe. Assim como o homem também, quando é adolescente, ele não vai fazer as mesmas coisas na vida adulta, porque agora ele se transformou em um homem. Assim em tudo na nossa vida profissional, os mesmos erros que nós cometemos lá atrás, quando a gente talvez era estagiário no meu trabalho, não é o mesmo erro que eu cometo hoje. Porque hoje eu estou mais velho, eu estou um pouco mais experiente, e a vida é assim. A vida é feita de transformações. E a nossa vida espiritual também precisa disso. Precisa ser transformado a cada momento e a cada instante. Não precisa abrir, mas lá em Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados por Ele. Aí a gente já começa a perceber que é algo que nós somos transformados a cada dia. A cada dia que contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados. Porque é impossível a gente entrar na presença dEle e sair da mesma maneira. É impossível nós ouvirmos a voz do Senhor e sairmos da mesma maneira. Então, desde aí já começa uma transformação muito forte no nosso coração. Algumas transformações na nossa vida são simples, são superficiais, mas algumas transformações são muito profundas. E a gente precisa passar também por transformações profundas. E transformações profundas só o Senhor pode nos dar. Tem um texto lá também em João capítulo 16, verso 7, diz assim: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí a gente já começa a entender que quando Jesus é morto na cruz e depois ao terceiro dia ele ressuscitou, ele fala isso aos discípulos: Eu tenho que ir, mas eu preciso deixar o Espírito Santo, porque Ele é que vai convencer o mundo do pecado. Então a nossa transformação já começa por aí. Se nós não temos o Espírito Santo falando aos nossos corações, acusando, muitas vezes quando nós erramos ou pecamos, a transformação é mais difícil. Porque o Espírito Santo, quando Ele habita em nós, Ele traz a transformação.
Ele traz algo diferente. Os mesmos erros que eu cometia sem Ele, eu não faço mais esses erros. A partir de então, eu começo a ter atitudes diferentes. Eu começo a ter modo de vida diferente. Inclusive fala lá em Gálatas 5:22 dos frutos do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o Espírito Santo não é apenas um arrepio, não é apenas a gente estar aqui, né, às vezes com a galera no MAG ou aqui de domingo, a gente sente essa coisa gostosa, a gente sente o Espírito Santo, a gente sente o mover dele, mas algo precisa mudar depois disso. O Espírito Santo não é apenas um mover, um arrepio, não é somente isso, não é somente falar em línguas, o Espírito Santo também nos dá dons, é isso, mas não é apenas isso. Tem muito mais além do que aquilo que a gente imagina. O Espírito Santo tem algo novo para nós, ele tem uma vida nova para nós, porque o próprio Jesus deixou o Espírito Santo para nós, para nos convencer do pecado, nos convencer do erro. Aqui você está errando, aqui você está pecando, você precisa ser transformado nessa área. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer transformação essa manhã, em nome de Jesus. Essa palavra, ela confrontou muito comigo, porque assim como todos nós, eu também, a gente precisa ser transformado todos os dias. Tem áreas da nossa vida que a gente precisa estar mudando, afinal a gente está em aperfeiçoamento, até o dia que a gente encontrar com o nosso Pai, e sermos perfeitos diante dEle. Mas até então, até que isso aconteça, a gente precisa focar que a gente está em aperfeiçoamento, a gente precisa estar em uma mudança constante. A gente precisa ter essa realidade no nosso coração. Até ouvi uma frase esses dias num post que diz assim: o primeiro passo da transformação é reconhecer que nós precisamos ser transformados. O primeiro passo da transformação é reconhecer que nós precisamos ser transformados. Se nós acharmos que somos bons o suficiente, nós não vamos ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos entender que nós não somos nada sem Ele, que o que há de bom em nós não vem de nós, se há algo bom em nós, vem dEle, e tudo que é ruim, tudo que é podre, tudo que é lixo, vem da carne, vem da nossa natureza, da natureza humana, que é má e perversa. Então assim, a gente precisa entender que o Espírito Santo transforma, Ele que faz tudo, é tudo incumbência dEle. Mas a gente precisa entender que a gente precisa reconhecer que a gente precisa ser transformado. A gente precisa ter humildade de se entregar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser liberto, eu preciso de algo novo, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha história. E só Ele pode mudar a nossa vida essa manhã. Você tem a oportunidade de estar aqui essa manhã, ouvindo essa palavra, tirando esse tempo. Você tem a oportunidade de abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo te transforme essa manhã. Amém? Vamos para a palavra? Tem um cara que foi transformado ao longo da palavra, das histórias que a gente vê na Bíblia, e que é um cara que me impressiona muito e eu amo estudar sobre a vida dele, que se chama Pedro. Pedro foi um cara que a gente vê em todas as ocasiões o Senhor transformando ele, o Senhor ensinando ele. Todo o período que ele ficou no ministério com Jesus, os 3 anos, ele foi totalmente transformado, ele foi moldado. Só que esse processo de mudança da vida de Pedro não foi da noite para o dia. Teve um processo talvez doloroso, a gente vai ver à luz da palavra um pouco sobre esse processo. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1, vai nos contar um pouco sobre como Pedro conheceu Jesus. Qual foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus? Vai dizer assim no verso 1: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e outros estavam com ele, ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por esse tempo, por essa palavra. Continua falando nos nossos corações. Não queremos fazer nada sem a Tua presença, porque a Tua presença, Senhor, é que nos convence, a Tua presença que abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos. Pai, que nenhuma distração agora, Senhor, venha nos atrapalhar, Senhor, para ouvir, Senhor, o que Tu queres falar conosco essa manhã. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo passeie em nosso meio, trazendo transformação. Amém. Aí a gente vê o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Foi aquele encontro que Pedro, já de cara, quando viu Jesus, já presenciou um milagre. Era incrível que naquela época, nesse ministério de Jesus, era quase impossível você se encontrar com Jesus e passar, que seja 5 ou 10 minutos com Ele, sem presenciar algo poderoso, sem presenciar um milagre. Então, Pedro conhece Jesus dessa maneira, presenciando o milagre. E Pedro era um cara experiente da pesca. Aí quando Jesus pede para Pedro jogar a rede para o outro lado, Pedro questiona: mas Senhor, a gente passou a noite inteira pescando e a gente não pescou nada. A gente não pescou absolutamente nada, e você agora vem aí dizer que se eu jogar para cá ou para lá a rede, eu vou pescar peixes? Aí a gente começa a entender o quanto Pedro é um cara muito doido. Pedro começa a questionar Jesus, e a gente vê ao longo da história o quanto Pedro era um cara 880. Ele talvez tinha, dá para entender um pouquinho que ele tinha uma personalidade um pouco impossível. Ele respondia, porque todos os questionamentos que tinha naquela época, pelo menos que a Bíblia nos conta, toda hora que Jesus faz algum questionamento, Pedro é o primeiro a responder. E muitas vezes a gente não é assim. A gente às vezes é explosivo, às vezes a gente não tem paciência para nada, tudo a gente explode, tudo a gente questiona, tudo a gente acha que não está certo, tudo a gente acha que nós poderíamos fazer melhor. E aqui nesse primeiro encontro, Pedro já questiona Jesus, e Pedro presencia um milagre. Através do milagre, através do sobrenatural, Pedro se rende. Pedro se ajoelha e diz: afasta-se de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Aqui a gente vê já a primeira frase que eu falei para vocês, que a gente precisa reconhecer que nós precisamos ser transformados. E Pedro reconheceu que ele é pecador. Aqui ele está reconhecendo que ele precisa mudar. Pedro aqui ele reconhece que ele precisa ter algo diferente na vida dele, para ele começar a crer em algo, para que ele viva o sobrenatural. Então aqui a gente já vê o primeiro história de Pedro. Mesmo ele presenciando o milagre, quando ele presenciou o milagre, ele reconheceu que ele precisava se mudar, ele reconheceu que ele era pecador. Por isso que eu repito, quando nós entramos na presença de Jesus, quando nós entramos na presença do Senhor, é impossível a gente sair diferente. Porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente reconhece que a gente precisa mudar. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu acho um monte de erros em mim mesmo. E eu acho um monte de erros e falo: cara, eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo diferente. Aí tem outro episódio lá em Mateus capítulo 14, verso 22, que vai contar a história quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, e aí Pedro desafia Jesus: Jesus, se o Senhor é poderoso mesmo, se o Senhor é o Senhor mesmo, faça com que eu chegue até aí. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. A história vai dizer que quando Pedro tira os olhos de Jesus, Pedro começa a afundar. Aí é interessante que vem a primeira exortação
de Jesus para Pedro. E quando Pedro começa a afundar, Jesus fala: Pedro, você é um homem de pouca fé. Então muitas vezes no processo de transformação a gente precisa ser exortado pelo Senhor. A gente precisa conhecer algumas realidades do nosso coração que só o Senhor pode transformar. Algumas verdades muitas vezes duras, que o Senhor vai falar no nosso coração, que você vai falar: meu Senhor, mas é isso mesmo? Aí o Senhor fala: é, Pedro, você é um homem de pouca fé. Talvez a gente esteja aqui essa manhã com pouca fé. Talvez você veja aqui de manhã falando: eu vou em mais um culto. Nada diferente vai acontecer. Mas Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Vai ser algo diferente. Vai ser algo diferente que a gente vai sair transformado desse lugar. Pelo menos em algumas áreas a gente vai precisar ser transformado. Porque como eu disse no começo, a transformação é um processo. Aí também lá em Mateus, eu queria que vocês abrissem comigo. Lá em Mateus, capítulo 16, verso 13. Mateus, capítulo 16, verso 13. Vai dizer assim, no verso 13: Jesus foi para a região que ficava perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Aí quem responde? No verso 16, Pedro. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. É interessante que o mesmo homem que Jesus falou, o homem de pouca fé, agora Jesus fala: Pedro, essa revelação sobre mim não foi através de homens, foi através do meu Pai. Olha como a vida de Pedro nesse período era uma montanha russa. Jesus fala que ele é homem de pouca fé, e depois Jesus fala que aquela revelação que ele teve foi algo vindo de Deus. E Jesus ainda conclui: sobre a minha igreja eu edificarei. Eu edificarei a minha igreja sobre a pedra, sobre você. E aí lá na frente a gente vai ver que Pedro começa a fundar a igreja de Cristo. Então olha que interessante, olha como a vida de Pedro era uma transformação todos os dias. Ao mesmo tempo que vinha algo novo, algo que Jesus reconhecia que Pedro estava avançando, ao mesmo tempo vinha coisas que talvez desanimasse Pedro. Porque às vezes não é simples você receber uma exortação. Não é fácil você ouvir coisas que muitas vezes precisa ser mudado. Eu queria ler com vocês lá também, lá em Mateus, capítulo 16, agora no verso 21. Olha só como uma montanha russa a vida de Pedro. A gente acabou de ler o versículo 13, agora você vai lá para o 21. Diz assim: daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. No verso 22 diz assim: então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Olha só, irmão, Pedro repreendendo Jesus, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí já levou uma outra enquadrada de Jesus. Então é o processo de transformação. Pedro, você está pensando como o homem pensa, não como o meu Deus pensa. Porque Jesus já sabia que ele precisava ser morto, ele precisava ser crucificado, para levar os nossos pecados,
para que hoje a gente consiga ser transformado através da vida dele. Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo, e que nenhum homem ia impedir. Nenhum homem ia impedir os planos que Deus tinha para nós, através de Jesus, através da sua cruz. Nem mesmo Pedro, que estava caminhando ao lado de Jesus, Jesus deixou com que Pedro fizesse alguma coisa para impedi-lo. Muito pelo contrário, Jesus fala: "Você faça-se de mim, Satanás". Isso não vem de Deus, porque Deus quer que eu morra e ressuscite ao terceiro dia, para que hoje a gente pudesse ter livre acesso, para que hoje a gente aceitasse Jesus e nos tornássemos filhos, como a gente acabou de cantar aqui. Então nem mesmo Pedro, que estava ao lado de Jesus, conseguiu fazer Jesus parar. Mas por outro lado, a gente entende que Pedro estava vivendo todos aqueles momentos com Jesus. Ele não queria que Jesus morresse, porque depois que ele começa a entender, mas nessa hora ele não estava entendendo, era alguém muito próximo que ia morrer. Por isso que Pedro chegou: "Não, Jesus, não vou deixar com que façam isso com você". Aí Jesus fala: "Faça-se de mim, Satanás". Então o mesmo homem que Jesus falou que era pouca fé, o mesmo homem que Jesus falou que a igreja será edificada, a igreja irá começar por ele, é o mesmo cara que Jesus falou: "Afasta-se de mim, Satanás". Olha como o processo de transformação é uma montanha russa, é algo que é aos poucos, é no dia a dia. A transformação não é assim. Pedro estava nesse período sendo ensinado pelo Senhor, sendo ensinado por Jesus. Pedro precisava passar por esses processos, e lá na frente a gente vai ver tudo isso. Pedro precisava passar por tudo isso para ele aprender o quanto ele era falho, o quanto ele precisava ser transformado. A gente vai ler mais um texto aqui, em João 18:10, não precisa abrir. É aquele texto que conta que quando Jesus é preso, realmente Pedro cumpre o que acabou de falar aqui. Quando Jesus é preso pelos soldados romanos, Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado. Então pensa num cara explosivo, irmão. Pensa num cara que Pedrão era maluco. Então olha o quanto que ele precisava ser transformado. Imagine uma igreja sendo edificada por ele toda nessa maluquice. Imagine como seria. Então ele precisava ser transformado, ele precisava de algo diferente. E ele cumpriu o que ele disse para Jesus: não vou deixar que isso aconteça. Foi e fez. Ele cortou a orelha de soldado, e aí Jesus repreendeu, e toda a história você conhece. Também tem mais um episódio que Pedro, é muito controverso, que Pedro fala através de Jesus, que a gente não acredita que ele falou aquilo, que está lá em Mateus capítulo 26, verso 70, que é aquela hora que Pedro nega Jesus. Quando Jesus está ali sendo preso, sendo julgado, algumas pessoas chegaram perto de Pedro e falaram: "Ué, não é você que caminhava com ele? Não é você que andava com ele?" E olha que história muito interessante, porque lá na frente a gente vê que a atitude de Pedro muda. Então pessoas confrontaram Pedro: "Pedro, não era você que andava com Jesus? Você tem que ser preso também, você tem que sofrer também junto com ele." Aí a palavra vai contar que Pedro nega Jesus 3 vezes. Não é nenhuma nem duas, é 3 vezes. E a gente começa a entender o quanto que a vida de Pedro é uma montanha russa. Tem horas que ele está bem, horas que ele está mal, horas que ele nega, hora que ele tem uma revelação. E a nossa vida muitas vezes é assim, a gente precisa ser transformado todos os dias. Mas o que me chama a atenção na história de Pedro é que mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, Jesus nunca abandonou Pedro. Jesus como mestre, Jesus nunca abandonou Pedro. Em todas essas situações, Jesus poderia muito bem falar: Pedro, desisto de você. Pedro, você não é ensinável mesmo, você sai fora, deixa que eu vou achar outro discípulo. Mas não, em nenhum momento Jesus desistiu de Pedro. Eu vou te dizer uma coisa essa manhã: Jesus não desiste de você. Jesus não desiste, mesmo diante dos seus erros, Ele não desiste. Jesus não desiste de você, Ele nos ama. Ele quer que a gente pare de cometer erros, porque Ele quer a gente junto com Ele, na presença dEle. Sabe, gente, o processo de transformação é muito doloroso às vezes, machuca, mas cara, creia que vai dar certo. Você acha que a palavra não conta, mas muita gente talvez no lugar de Pedro iria desistir, iria embora,
Porque Pedro largou a pesca, veja bem, Pedro pescava, ele largou a pesca, que era a profissão dele, para seguir um homem que fazia milagres, e ainda esse homem começa a falar coisas que não é muitas vezes do agrado dele, do agrado de Pedro. Talvez muita gente aqui fosse embora, desistisse. Não quero seguir Jesus. Eu só escuto chamada dele, só escuto esporro dele. Ele só me exorta o tempo todo. Ele só chama minha atenção o tempo todo na frente de todo mundo. Só que Jesus não desiste de nós. E nós precisamos ser persistentes, porque a transformação não é do dia para a noite. É uma transformação diária. O que a gente não pode fazer é desistir. A gente não pode desistir. A gente não pode parar no meio do caminho. A gente não pode parar de olhar para Jesus. Quando Pedro estava andando sobre as águas, quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. A gente não pode parar de olhar para Jesus e ver o quanto Ele é bom e o quanto Ele nos ama. Jesus sabia que Pedro estava em um processo de transformação, e em nenhum momento Ele desistiu de Pedro. Em nenhum momento Ele desistiu de Pedro. E quantas vezes nós não reagimos igual Pedro? Quantas vezes nós não reagimos igual Pedro reagiu em algumas situações aqui? Quantas vezes a gente age da maneira que não é a que Deus quer para nós, não é a que Deus quer que a gente haja? Quantas vezes a gente reage de uma maneira impossível? A gente reage de uma maneira que muitas vezes não agrada ao coração do Senhor. Como nós temos agido diante das dificuldades? Sabe, gente, o mundo não está simples, não está fácil de conviver. Muita gente fala que o inferno é aqui na terra, mas eu creio que o inferno deve ser bem pior que isso. E quantas vezes a gente age de uma maneira errada, em algumas situações, igual Pedro agiu. Nós agimos de maneira errada nas dificuldades dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, no marido com a esposa. Muitas vezes a gente desrespeita as nossas esposas, a gente humilha com palavras, a gente acha que ela é nossa empregada. Muitas vezes a gente, mulher, a gente desrespeita, desonra nossos maridos, a gente não faz com que ele nos ame, a gente muitas vezes falha nessas partes dentro de casa, nossos relacionamentos com nossos filhos. Como que a gente tem agido na desobediência, diante da desobediência com nossos filhos? Sabe, gente, eu com a Tami, a gente trabalha com jovem adolescente faz mais ou menos uns 5, 6 anos já. Eu estava pensando nisso nesses dias. E a gente já teve experiências de pais que vai castigar o filho e, como forma de castigo, proíbe de ir na célula. Gente, que absurdo! Vou castigar o filho, você não vai na célula. Como forma de castigo, você não vai na célula nem no MAG. Cara, que absurdo! Cara, proíbe o cara de jogar videogame, proíbe o cara de usar celular, proíbe de outra coisa, não de vir na igreja, porque o processo de transformação passa por aqui também. Aqui ouve palavras, aqui ele tem oração, aqui a gente ora por ele, aqui ele é transformado dia após dia. E como que um pai e uma mãe proíbe? Gente, eu não entendo esse tipo de situação. Então, como a gente tem reagido à desobediência dos nossos filhos? Muitas vezes filhos mandando nos pais, se rebelando com os pais. Os pais, às vezes, a gente não faz nada. Deixa, ele não quer ir no MAG, tadinho. Ele não quer vir na célula, domingo, de manhã, muito cedo para ele, deixa ele dormindo um pouco. À noite não vai? Não, à noite é o horário que ele joga videogame, ele vê futebol no Premier, daí não dá para ir. Gente do céu, vamos lá. Na vida financeira, muitas vezes a gente age que numa montanha-russa na vida financeira. Na primeira dificuldade que a gente tem, a gente, em vez de cortar a Sky, cortar a internet, a gente corta o quê? O dízimo. A fonte da multiplicação é o dízimo e a fé em Deus que vai multiplicar, e a gente corta, cara. Não, o dízimo, se sobrar, eu dou. Se sobrar, eu dou. Cara, não é que sobrar. Entenda, às vezes você amaldiçoa o 90% por causa de 10%. E a gente lá em casa, a gente tem tido experiência de transformação mesmo na nossa vida financeira, na empresa que a gente tem junto com a Tami. A cada dia, a gente tem experimentado coisas sobrenaturais que só o Senhor para fazer, só o Senhor para transformar situações difíceis em situações fáceis, porque não é a gente, é Ele que faz. Mas a gente tem que entender que faz parte do processo
devolver os 10%. Se a minha vida financeira precisa ser transformada, vamos começar pelos 10%, vai? Eu tenho fé, eu acredito, isso é muito claro para mim, que as coisas vão ser muito mais simples, serão muito mais fáceis, se você devolver os 10%. É muito mais fácil, então a gente acaba amaldiçoando os 90% por causa dos 10%. Então a gente não tem transformação, a gente vive perdendo emprego, vive com dificuldade financeira, patinando, porque a gente não deixa que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus transforme a nossa vida financeira. A gente não permite, a gente deixa que Ele cuide de outras coisas, mas disso não. Então quando a gente tem dificuldade financeira, em alguns momentos que começa a apertar alguma coisa, a primeira coisa que a gente corta é o dízimo e a oferta. Não dá para entender, mas enfim, vamos seguir em frente. Como reagimos muitas vezes diante das orientações pastorais, ou dos nossos líderes, ou até mesmo de irmãos mais maduros? Isso faz parte do processo de transformação. Eu até hoje, eu creio que eu sou transformado, e que eu procuro melhorar, muitas vezes por orientações do meu pastor. Eu caminho com ele, não só ele, mas irmãos aqui que, me conhecem desde pequeno, desde que quando eu tinha 12, 13 anos na bateria. Por orientação deles, teve um período da minha vida que eu precisei ser transformado em áreas que o Senhor usou a vida desses caras. Só que muitas vezes a gente não recebe bem. A gente recebe, não, esse cara está querendo mandar. Cara, pensa, muitas vezes é Deus usando a vida de uma pessoa para te falar a área que você precisa melhorar, a área que você precisa ser transformado. Mas quem quer transformação tem um coração humilde para reconhecer que precisa ser transformado. É entender se é orientação, confere na Bíblia, é orientação pastoral, vamos conferir aqui na Bíblia, a palavra fala sobre isso, fala, ele tem razão, tem razão, então precisa ser mudado, você precisa mudar. Só que muitas vezes nós reagimos de uma forma contrária. Nessas primeiras situações contrárias de uma orientação, alguma coisa ou outra, a gente acaba saindo da igreja, não quero mais ir, vou procurar outra para mim. E aí muitas vezes você procura outra igreja, e chega lá na igreja e você tem a mesma orientação através do pastor. E aí você começa a achar, eu acho que eu preciso ser mudado mesmo, né? É reconhecer que a gente precisa ser transformado. Quem tem o Espírito Santo é ensinável. É ensinável. Uma das características muito interessantes na vida de Pedro é que ele era ensinável. Se ele não fosse ensinável, ele já teria desistido. Como reagimos quando nos sentimos perdidos? Às vezes tem pessoas que, quando se sente perdido, vai para tudo quanto é lugar. Já viram aquelas pessoas? Que vão e vão para outras religiões, e vão encontrar outros meios para se sentir mais confortável, se sentir em paz. Como nós reagimos quando nos sentimos perdidos? E aqui a história de Pedro também traz ele um pouco perdido. Quando Jesus é crucificado, Pedro se sente perdido sem Jesus. Pedro desobedece a orientação de Jesus lá no primeiro encontro com Jesus. Jesus falou: Pedro, agora você não vai pescar mais peixes, você vai pescar homens. Só que quando Jesus é crucificado, Pedro volta a pescar. Lá em João capítulo 21 vai contar essa história. Em casa você vê com mais calma, para a gente se alongar aqui, não se alongar muito aqui. Pedro volta a pescar. Aí quem Pedro encontra na praia de novo? Jesus. Aí Jesus ressuscita. Aí Jesus vai encontrar Pedro na praia. E aí no final do capítulo 21, você vai ver comigo que Pedro, quando encontra Jesus, Jesus faz a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Em todas as vezes, Pedro fala que ama. Aí Jesus conclui: então vá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, vá e cuide, vá e faça aquilo que eu pedi para você fazer. Muitas vezes a gente se sente perdido e a gente esquece daquilo que Deus já falou para nós fazermos. É para você fazer isso, mas muitas vezes na primeira dificuldade, quando a gente se sente perdido, a gente esquece disso. Então a gente precisa ser transformado nisso também, de ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Aí Pedro volta a pescar, aí Jesus tem esse encontro com ele, aí Pedro mais uma vez joga as redes e vai fazer aquilo que Jesus ordenou para ele fazer. Aí a gente começa a ver o segredo da transformação na vida de Pedro. Pedro, depois de todo esse processo,
depois de todas essas exortações de Jesus, todas essas broncas de Jesus, Pedro começa a de fato ser transformado a cada dia, caminhando com Jesus, uma transformação diária. Aí a gente começa a ver a cereja do bolo na vida de Jesus, na vida de Pedro. Vamos abrir lá em Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. Diz assim: Um dia, quando Jesus estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí a gente já começa a ver Pedro não apenas como discípulo. Agora, quando Jesus já ressuscitou, Pedro passa a ser apóstolo. Discípulo é aquele que segue, apóstolo é aquele que é enviado. Aqui, a partir de Atos, a gente começa a ver que todos os discípulos de Jesus agora são apóstolos, porque agora é a cereja do bolo do processo de transformação na vida deles. Tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, tudo aquilo que Pedro aprendeu com Jesus, todas as broncas, todas as orientações, agora Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, fique em Jerusalém. E Jesus faz uma promessa: até que desça do céu o Espírito Santo. Aí Jesus faz essa promessa a eles. Agora você imagina na cabeça de Pedro. Pedro ali todo querendo sair, querendo falar de Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado. Pedro querendo falar de Jesus para as pessoas. Aí Jesus dá essa ordem: fique em Jerusalém. O processo de transformação também passa pela espera. O processo de transformação também passa pela espera. Esperarmos em Jesus, esperarmos no Senhor também faz parte da nossa transformação. Muitas vezes nós somos ansiosos para algumas coisas. Nós temos ansiedade de ter um carro novo, de ter uma casa nova, de ter condições diferentes. O Senhor realmente Ele quer nos abençoar, mas muitas vezes nós precisamos esperar nele. Esperar porque Ele vai fazer da maneira dEle, do jeito dEle, a hora que Ele quiser. Isso faz parte de um processo de transformação também. Jesus sabia que somente com o Espírito Santo eles poderiam ser enviados. Por isso que Jesus pede a eles: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Aí eu queria chamar o Luco com toda a galera da banda aqui, para a gente estar finalizando. Aí eu queria que você abrisse também lá em Atos capítulo 2, verso 1. Depois que eles esperaram em Jerusalém, Atos capítulo 2, verso 1 vai dizer algo que eu amo e que toda vez que eu leio esse texto, cara, me enche de alegria e me enche de algo sobrenatural esse texto. Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, pelo simples fato deles entenderem o processo de transformação, deles esperarem em Jerusalém, deles entenderem e obedecerem a voz de Jesus, dizendo o seguinte: Jesus, eu vou obedecer, eu vou ficar aqui, porque eu preciso ser transformado. E Jesus sabia que apenas com o Espírito Santo eles poderiam ser enviados. Apenas com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte do processo de transformação. Faz parte do processo de transformação. Aí todos eles ficaram ali falando em línguas, louvando ao Senhor. Aí o que aconteceu? As pessoas lá fora, os fariseus começaram a falar: olha, eles estão bêbados, eles estão loucos, ninguém está entendendo o que eles estão falando. E aí quem se levanta? Quem se levanta para responder eles, irmão? Pedro.
Pedro agora cheio do Espírito Santo, Pedro começa a pregar, Pedro começa a dizer tudo que Jesus fez, tudo que o Espírito Santo está fazendo na vida deles. Pedro começa a pegar, e a palavra vai dizer no versículo seguinte, que mais de 3.000 homens foram salvos, porque o mesmo Pedro, que era homem de pouca fé, o mesmo Pedro que questionou Jesus, o mesmo Pedro agora está cheio do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre algo que liberta, falando sobre algo sobrenatural, falando sobre algo que é diferente do que todo mundo vê, diferente do que o mundo prega, uma transformação genuína, uma transformação que vem de dentro para fora, uma transformação que só o Espírito Santo pode dar. Fique de pé. Você que quer ser transformado, fique de pé. Vamos ficar de pé. Eu já estou de pé porque eu preciso ser transformado todos os dias. Eu dependo disso. Nós dependemos de uma transformação do Espírito Santo. Nós precisamos entender o processo. De transformação. O Espírito Santo está aqui querendo transformar algo ruim, algo carnal em algo sobrenatural. Algo sobrenatural. O Espírito Santo é que convence do pecado, que convence do juízo, que convence da justiça, Oh Senhor, dependemos de Ti, dependemos do Teu toque. Só o Senhor pode nos transformar. Nosso amigo Santo Espírito. Abre sua boca, cante para Ele agora. Cante para Ele. O primeiro passo da transformação é reconhecermos que precisamos ser transformados. Venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Oh, vem, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. Que dizer? Desejamos outra vez aqui. Teu Espírito Santo passeia entre nós, transformando tudo que era velho em novo, Pai, em nome de Jesus. Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, com teu fogo, com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui?
Pai, te desejamos mais uma vez o Espírito Santo, para que nossas vidas sejam transformadas, Pai. Somente o Teu Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence do erro, Pai. Por isso nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda, Pai, a sermos diferentes, a sermos segundo o Teu coração, a sermos segundo a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ajuda meus irmãos, Pai. Ajuda meus irmãos, que o Espírito Santo toque agora. Em nome de Jesus, que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que seja transformada as suas vidas, para que seja transformado os seus corações, as suas atitudes, Pai. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. Temos falhado em muitas áreas. Por isso, Espírito Santo, nos perdoa, porque muitas vezes não estamos te buscando, não estamos na presença. Nós sabemos que quanto mais perto de Ti, mais longe do pecado estamos, mais longe, mais transformados, mais libertos, mais salvos nós somos. Nós somos salvos quando estamos perto de Ti, quando estamos na Tua presença. Por isso, faz de novo, Pai, faz de novo, em nome de Jesus. Oh, levante suas mãos, canta isso, meu irmão, canta isso, clama o nome dEle, faz de novo, nos transforma dia a dia, De novo, faz de novo, o Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo. Que dizer a Ti? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, clamamos de novo por Ti, Pai, de novo por Ti. Só o Senhor convence. 3 pontos de transformação, meu irmão, que nós vemos na vida de Pedro. Pedro não desistiu. Pedro não desistiu. Pedro teve paciência em esperar. E Pedro foi um homem ensinável. Em todo momento, ele deixou ser ensinado por Jesus, para que lá na frente ele fosse revestido do Espírito Santo, fosse transformado. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.